Este é o famoso ícone da Trindade, a Trindade de Rublev. Foi escrito pelo iconógrafo russo Andrei Rublev, considerado o maior iconógrafo do mundo. Nesta explicação, apenas nos interessa destacar os elementos simbólicos do ícone e entender seus significados. O primeiro que vemos, porque se destacam por seu tamanho, são 3 anjos. Representam as 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles parecem jovens e têm uma aparência bela. Seus olhares são muito parecidos e têm a mesma cabeleira. Que sejam parecidos entre si simboliza que Deus é apenas um. Eles têm auréolas douradas, os círculos que cercam suas cabeças, que significam a santidade. A cor dourada, que na verdade é ouro, simboliza Deus mesmo, porque Deus é a luz não criada. O ouro também simboliza a glória de Deus quando Deus se manifesta. A unidade da Trindade também é representada pela cor azul, que os 3 anjos têm em suas roupas. O azul é símbolo da divindade. Outro símbolo que expressa a unidade da Trindade são as asas laranjas dos anjos que se tocam uma na outra. Os anjos estão sentados em assentos semelhantes a tronos ao redor de uma mesa ou altar. O anjo da esquerda é o Pai, o do meio, o Filho, e o da direita, o Espírito Santo. Pelos movimentos de suas cabeças e seus olhares, percebemos que eles estão falando. Sobre o que eles estarão falando? O assunto que estão discutindo nesta mesa é o plano de salvação da humanidade. Cada um deles carrega um cetro que significa um poder. Cada cetro está orientado para o poder que representa. O Pai dirige o seu cetro para a casa. O Filho dirige o seu cetro para a árvore. E o Espírito Santo o seu para a montanha. O Pai é aquele que tem sua casa no céu. O Filho é aquele que morre na árvore, na cruz. E o Espírito é aquele que se manifesta na montanha com sinais sensíveis, como a nuvem ou o fogo, ao longo da história da salvação. Há um movimento circular permanente que começa no pé esquerdo do anjo que representa o Espírito Santo, continua na inclinação da sua cabeça, acompanhada pela inclinação da montanha e da árvore, direcionando todo o movimento circular em direção ao anjo que representa o Pai. Isso simboliza que o Pai é o começo e o fim de tudo, e tudo é atraído para ele pela força do Espírito Santo através do Filho. O movimento circular é claro nos olhares dos anjos. Tanto o Filho quanto o Espírito Santo olham para o anjo da esquerda, simbolizando as 2 processões intratrinitárias. O Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A árvore e a montanha também participam do mesmo movimento, ou seja, estão inclinados em direção ao Pai. A cor da capa que o Pai usa no ícone original de Rublev não tem uma cor própria, pois simboliza que ninguém viu o Pai, exceto o Filho, e ninguém pode descrevê-lo fielmente, ninguém pode compreendê-lo, exceto o Filho. Neste ícone, em vez disso, é usado um vermelho amarronzado, mas com muitas luzes, às quais atribuímos o mesmo simbolismo que o original. Com a sua mão direita, o Pai abençoa o cálice e concede permissão ao Filho para iniciar o plano de salvação através da encarnação. O Filho obedece e também abençoa o cálice com a sua mão direita. Seus 2 dedos simbolizam a natureza dupla que o Filho terá quando encarnar-se. Sua divindade se unirá à humanidade. Ele será verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A casa representa a casa do Pai, ou seja, o templo. Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai e acrescentou
que foi preparar moradas na casa do seu Pai quando ascendeu aos céus. Jesus, em várias ocasiões, chamou o templo de a casa do meu Pai. Mas a casa também representa a igreja, na qual o Pai está presente, porque a igreja é o novo templo de Deus. O Filho está sentado no centro da mesa. Ele usa as mesmas cores que usa no ícone do Pantocrator. Sua capa é azul, porque simboliza que ele é verdadeiro Deus. Sua túnica é vermelha, porque significa que ele será verdadeiro homem. Em seu ombro direito, ele leva uma faixa de cor laranja, chamada clavículum, que simboliza que Cristo é o sumo e eterno sacerdote. A árvore simboliza a árvore da vida. No início da história da salvação, em Gênesis, encontramos a árvore da vida no centro do jardim do Éden. E no final, no Apocalipse, ela reaparece na Jerusalém celestial. Mas há uma árvore que se contrapõe de forma surpreendente à árvore da vida. Esta árvore é a cruz, que é a nova árvore da vida. Na história da salvação, a árvore da vida aparece no começo, no jardim do Éden, e no final, na Jerusalém celestial. E a cruz está entre essas duas árvores, no começo e no fim. Poderíamos dizer que a cruz está no centro da história. Mas, de forma paradoxal, esta nova árvore da vida é onde a vida mesma morre. Morre aquele que disse, eu sou a vida. Mas morrendo assim na cruz, a vida se torna alimento de vida eterna para todos os que comem dela. E dessa forma os faz retornar ao paraíso que perderam no início. Os anjos estão reunidos ao redor do cálice. Eles não olham, mas cada anjo tem a mão direita apontada para ele, indicando que o cálice sagrado é o centro do interesse deles, a chave do que estão pensando e o assunto do que estão tratando. E então é importante notar que dentro do cálice há um cordeiro. Este cálice representa o cálice da nova aliança, aliança que será selada com o sangue do Cordeiro de Deus. É o cálice da Eucaristia em que Cristo...